Vamos para mais um episódio poderoso. Eu quero te agradecer por estar maratonando esses nossos conteúdos. Foi feito com tanto carinho e principalmente para edificar sua vida, levar uma palavra de graça, de transformação. Esse é o nosso coração, esse é o nosso desejo, que esse seja um instrumento de Deus na sua vida. A gente passa tanto tempo no trânsito, tanto tempo, às vezes, praticando atividade física, e a gente pode colocar os conteúdos do Pascast para sermos abençoados enquanto estamos nas nossas funções. E eu quero te agradecer por estar aqui em mais um episódio. E hoje nós temos uma convidada incrível que com certeza você vai sair inspirada desse episódio. Com vocês, Tina! Seja muito bem-vinda, minha irmã. Muito obrigado, para mim é uma honra, é um privilégio estar nesse momento aqui com vocês. Eu espero que seja assim, um tempo edificante, para cada um de nós, que nós possamos vivenciar, essa comunhão, essa presença de Deus, e para você que está nos assistindo, que você fique até o final, porque você pode ter certeza que você vai ser muito abençoado, você vai ser tocado, você vai ser ministrado pelo Espírito Santo do Senhor aí onde você estiver. Seja na sua casa, seja no carro, como o Ryan falou, que você realmente assim, possa receber esse conteúdo no teu coração, porque é presente do céu para a sua vida. É isso mesmo, inclusive apresentando um pouquinho da Tina, até melhor você falar, mas a Tina tem sido usada por Deus e assumiu o sonho, a realização de se tornar uma escritora, inclusive, e nós temos a satisfação de ela estar fazendo essa publicação junto com a Paz Editora, e é uma alegria. E se você quiser contar um pouquinho para a galera, um pouquinho sobre você e como Deus colocou esse projeto no seu coração. Fica à vontade. Meu nome é Tina Ramos, para quem não me conhece. Eu sou lá do Nordeste. É mesmo? De onde? Sim, eu sou lá do sertão da Paraíba. Cara, que legal. Eu sou de uma família, assim, abastada de pessoas. Família muito grande, para a honra e glória de Jesus. E eu me tornei, assim, uma apaixonada por Jesus. Assim, eu me apaixonei por Jesus a ponto de, quando eu conheci Jesus verdadeiramente, eu estava num relacionamento com o meu esposo, que é o Rodrigo, o qual nós já somos casados há 21 anos. Uau! Mas quando você não tem Jesus, praticamente tudo é meio conturbado na sua vida. Sim. E aquele meu relacionamento era um relacionamento conturbado. E Jesus me alcançou, assim, pela graça. E quando Jesus me alcançou, eu cheguei para ele e falei assim, não quero mais você. É mesmo? Porque eu achei um que me ama de verdade. Cara. Eu falei assim, eu achei um que me ama de verdade. E eu não quero mais viver dessa maneira. E isso, assim, foi... Na época vocês eram namorados? Sim, nós tínhamos um relacionamento de marido e esposa, mas não era um relacionamento legalizado. Não estava casada, Exatamente. estava morando junto. Sim, a gente morava junto, dormia junto, porque brigava e ficava... Era um relacionamento nesse estilo. E Jesus me alcançou. Ele me amou, ele me escolheu. E, assim, isso foi algo definitivo. Conhecer Jesus, assim, dessa maneira profunda, foi algo definitivo para mim. Uma escolha que eu fiz e para mim não tem volta. Não tem como olhar para trás. É olhar para trás e só olhar e ver o quanto, mesmo quando eu ainda não tinha feito uma aliança com ele, ver o quanto ele me guardou, o quanto ele me preservou, apesar de tudo que eu vivenciei na vida, Então, na sequência que eu aceitei Jesus, eu engravidei do meu filho. É mesmo? Na sequência, eu engravidei do meu filho e ele chegou lá nos meus pais e falou assim, olha, a Tina tá grávida e nós vamos casar. E eu falei, eu não. eu não falei, não cheguei a falar assim, não, eu não. Mas eu recuei, porque eu falei, a gente não tem um bom relacionamento, Não temos um bom relacionamento. Então, eu encontrei um que me ama de verdade e ele vai cuidar de mim e vai cuidar do meu filho. Então, essa foi, assim, eu fiquei tão apaixonada por Cristo, comecei a ler a palavra, que eu falei, tudo bem, eu tenho um filho, mas eu não tenho um relacionamento bom.
Só que Deus transformou a vida dele. No período da minha gravidez, eu me afastei dele totalmente. Porque eu tinha receio. Porque eu falei assim, eu vou fazer deste homem o meu sacerdote. Porque eu comecei a ler a Bíblia. E o Espírito Santo, ele é tremendo em fazer a gente conhecer ele, quem ele é, justamente para que nós deixemos aquela antiga vida. Sim. Né? Então você vai lendo e ele já vai te mostrando, vai te revelando. Não, isso não. Pô, você começa a vestir uma roupa e você fala, não, esse aqui eu não posso usar mais. Então, isso em todos os sentidos. E aí ele passou a ser transformado. E aí ele passou a ter uma conduta totalmente diferente, né? Porque agora a gente tinha um filho. E isso foi muito forte para ele também. Então, aí nós passamos a estar juntos. Conversei lá toda a minha liderança, sempre me aconselhando. E não me impuseram, falaram, não, você tem que casar com ele. Ou não, só falaram assim, olha, se você... Isso eu posso falar, assim, com amor dessa minha primeira liderança, porque eles me acolheram, me ensinaram e falaram, olha, você está grávida dele. Eu não sei como que é o relacionamento, mas você precisa tomar decisões. Ou você tem que entender que, a partir do momento que você tem uma aliança com Jesus, Jesus cuida de você. Só que assim, você pode permanecer com ele da maneira que você está, mas você não vai estar debaixo da bênção, da legalidade que Deus estabeleceu para o casamento. Então, e você pode também casar com ele, mesmo ele não vindo para Jesus. Então, o que você escolher fazer, nós vamos te apoiar. Isso foi muito acolhedor para a minha vida. E passou-se um tempo, um período, meu filho estava com 8 meses e nós casamos legalmente. Uau! Mas ele realmente mudou totalmente, assim, nunca mais foi numa balada, ele passou realmente... Foi transformado. E eu orava muito todos os dias. Eu orava assim... colocando diante do Senhor o que o Senhor queria, porque eu ouvia muitas histórias de mulheres que eram casadas e o seu cônjuge não servia a Deus. E quanto o preço é muito alto. Meu Deus. E eu não vou dizer que não foi um preço alto para mim. Porque ele ainda era um novo convertido, né? Na verdade, ele não se converteu. Ele mudou. A postura dele como homem, como sacerdote, ele passou a cuidar de mim, cuidar do meu filho. E aí nós casamos, legalizamos a nossa situação. E ele, todo esse tempo que ele esteve, que nós estivemos casados, ele foi um homem maravilhoso. Só o que aconteceu, Rayan? Tem algo assim muito profundo, né? Eu vivi muitas experiências com Deus. E uma das experiências foi assim, nós convivíamos bem, ele realmente mudou totalmente a postura dele. Todo mundo que via ele falava que ele era um cristão, que tem muitos cristãos que não têm a postura que ele tinha. Mas, porém, ele não fez uma aliança com Jesus. Então, comecei a orar ao Senhor e falar, Senhor, né, eu não quero viver de modo que eu não possa honrar o teu nome. Como eu vou pregar a tua palavra para alguém se eu não estou casada? Então, eu comecei a orar e falar assim, Senhor, ou o Senhor vai transformar a vida dele, nós vamos casar. E eu vou ser feliz em todos os sentidos no casamento, mesmo que ele não tenha uma aliança contigo, ou a gente vai separar. Porque essa vai ser a minha postura diante dele. E eu lembro que eu fui... E aí ele já estava um pouco acomodado, né, com a situação e falava, casar para quê? Nós estamos bem, estamos felizes, estamos cuidando do nosso filho. E eu falei, porque é importante, porque nós temos que entrar dentro do princípio da palavra de Deus. Exatamente. Aí ele falava, não, isso daí não tem nada a ver, a gente é uma família e tal. E eu falava, só que assim, nós sabemos que quando um princípio está quebrado, se ele não for consertado, Satanás tem legalidade. Exato.
Então, havia ali uma legalidade em relação a esse princípio. E aí foi quando eu orei, clamei ao Senhor. Cheguei na minha liderança e falei, olha, era final de ano. E eu falei assim, eu orei a Deus e falei, Senhor, orei primeiro e falei assim, Senhor, vai chegar Natal, vai chegar o próximo ano e eu não quero, de maneira alguma, o ano que vem estar nessa mesma situação. Porque daí vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos e eu vou estar na mesma situação. Então, eu não quero. Então, a partir de hoje, eu tomo uma decisão. Hoje, nós vamos casar e eu vou ser feliz no casamento. Ou, por favor, Senhor. O Senhor é Deus que move o coração do rei. Então, o Senhor conhece o meu amanhã. O Senhor conhece o meu futuro. Então, Senhor, eu te peço que aconteça algo, ou a gente case, ou ele vá viver a vida dele, porque eu não quero estar na ilegalidade com o Senhor. Se for para mim escolher alguém, eu escolho o Senhor. E falei com a minha liderança e eles oraram por mim. Falei, olha, eu quero que vocês orem por mim, porque vai chegar Natal e quando for o ano que vem, eu não estarei mais nessa situação. Eu não estarei. Era que você queria resolver. Eu falei, eu não estarei, porque senão eu fico protelando. Então, não importa, eu amo ele, amo, é pai do meu filho, é. Mas se ele não tomar uma postura nesse sentido, eu não aceito mais. E eu fui para casa naquele domingo e, assim, eu tinha tanta certeza absoluta, porque ele tinha sido irredutível nessa questão. Então, eu falei, Senhor, então ele vai embora. Então, era como se eu tivesse perdido alguém, porque eu sabia, eu tinha certeza absoluta que o Senhor ouviu aquela oração e algo ia acontecer. Mas por conta da postura que ele tinha em relação a legalizar isso, porque eu creio que havia ali, né, uma influência maligna para que não fosse legalizado, porque o nosso inimigo ele não quer que as brechas sejam fechadas. Exato. Porque enquanto a brecha está aberta, ele pode entrar e sair, né, e permanecer até. Né? Então, e eu fui para casa e, na época, ele trabalhava... nós temos uma história, assim, é muito milagre na nossa vida, muito mesmo. E, na época, ele entregava pizza à noite. Sabe, igual os meninos do iFood? Entregador. Era, à noite. Ele trabalhava de dia. Ele mudou a vida dele para cuidar de mim e do meu filho. Ele mudou realmente a vida dele para cuidar de mim e do nosso filho. Mas tinha essa dureza em relação ao casamento, a cumprir um princípio, porque ele achava que não... por conta do histórico dele, eu acredito, né? A estrutura familiar que ele, sabe? Então, assim, para ele isso... Então, eu acredito que também por conta disso. Sim. Mas eu fiquei muito mal, assim, no sentido de, poxa, vou ter que viver sem ele e tal, porque foi uma convicção que eu acabei tendo no coração. Só que aí, quando ele foi para a pizzaria à noite, eu dobrei o meu joelho no chão e eu comecei a orar. E eu comecei a chorar muito diante do Senhor. E eu falei assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é Deus que realiza o desejo do nosso coração. Eu amo a vida dele. Ele é pai do nosso filho. Sim. Senhor, eu pequei contra ti, porque ainda que a minha mãe, que os meus pais, eles não caminham nessa fé, mas eles me ensinaram o princípio. Sim. Pelo menos esse princípio de casamento, eu cresci com ele. Então, eu falei assim, eu pequei contra os meus pais, sim, porque eu me envolvi com eles sem ser casada, eu pequei contra o Senhor. E eu me arrependo de ter pecado. Mas, Senhor, eu amo a vida dele. Eu não queria ter um filho com um pai distante. Eu não queria amanhã ter um padrasto, porque eu sou muito jovem. Sim. Não, então, eu fiz uma oração muito assim, chorando mesmo diante do Senhor. E falei, Senhor, mas eu escolho o Senhor. Chorando, sim, sabe? Falei, eu escolho o Senhor. Porque eu sei que o Senhor é Deus, que se for do teu agrado, o Senhor traz ele para amanhã transformado. Mas também, Senhor, eu não quero entrar numa legalidade que é definitiva, porque para mim o casamento Então eu falei assim, eu também não quero entrar numa legalidade também para sofrer, porque eu sei que o Senhor conhece o meu futuro. Mas, Senhor, se o Senhor puder fazer algo a respeito, mas eu quero viver o melhor de um casamento.
eu quero viver o melhor. E chorei muito, porque eu entendi que ele não ia. Porém, no dia seguinte, eu não falei mais nada. E eu já tinha, antes, já tomado uma decisão, antes de falar com a minha liderança para orar, tinha tomado uma decisão que eu não tocaria mais no assunto com ele. Que eu não tocaria. No dia seguinte, era a folga dele, da pizzaria, e ele me falou assim, você tem um anel? E eu falei, tenho. E ele falou assim, pega para mim. Eu falei, para quê? Aí ele falou assim, dá certinho no seu dedo? Eu falei assim, dá. Aí ele falou assim, eu vou comprar uma aliança para a gente casar. E aquilo foi... Que ele usou de modelo para comprar? O tamanho. Ah, sim. Porque ele queria o tamanho. A aliança. E aquilo, assim, eu senti... No dia seguinte da oração. No dia seguinte da oração. Uau. No dia seguinte da oração. E eu fiquei... Aí eu só levantei, fui lá na escrivaninha, peguei o anel, dei para ele e fingi que não aconteceu nada. E aí, daqui a pouco, eu falei assim, eu vou lá no banheiro. E eu chorei tanto, porque eu entendi que ali o Senhor estava respondendo a minha oração. Mas eu entendi também que quando no meu coração eu abri mão dele por Jesus, Jesus me trouxe ele. Uau. E hoje nós vivemos 21 anos de casamento abençoado. Glória a Deus. Abençoado. É um homem que mais de 2 décadas juntos. É um homem que me honra, é um pai zeloso. Eu não tenho nem palavras para... Fora, então, o tempo morando juntos e namorando, já tem 21. Desde que a gente... Se juntar tudo, dá o quê? Uns 25 anos? Sim. Por aí. Exatamente. Uau. Mas eu entendo que isso só aconteceu. Mas depois que você casou, você sentiu muita diferença no convívio? Depois que você legalizou, fez a festa? Sim. Olha, quando eu legalizei, quando nós legalizamos, passou-se um mês. Nós tivemos uma briga. Mas pense numa briga, assim, que sem razão. Ele, sabe, falou coisas e eu sou tenho um temperamento super forte, né? Sou do Nordeste. Eu casei com uma filha de nordestino. Não, sou do Nordeste, então... fogo puro. E aí, o que acontece? Ele falando umas coisas, assim, super injusto, bravo, eu nunca vou esquecer isso. E aí eu virei, tava na pia, e com aquela, sabe, me segurando. E eu era também, não tinha tanto tempo de convertida, mas eu lembro que eu virei, e o Espírito Santo, queria revidar, sabe, tudo. E o Espírito Santo falou assim, vai pro seu quarto orar. Vai pro seu quarto orar. Eu fui pro quarto, comecei a orar. Ele falou assim, vai na sua gaveta e pega a tua certidão e lê ela. De casamento? Olha, sim. Eu cheguei e peguei minha certidão de casamento. E li ela. Falei assim, tá vendo aqui, Satanás? Eu sou legalmente casada. Eu estou dentro do princípio. Uau. Ele é santificado através da minha vida. A partir de hoje, se você achou que você ia ter lugar, que você ia ter espaço na minha casa, no meu casamento, você não tem mais. Uau. E eu li a minha certidão. De uma ponta... Como se fosse reivindicando o seu direito. Você está ouvindo, Satanás? Foi assim mesmo, sabe? Eu falei assim, você está ouvindo? Eu estou dentro do princípio. Você não tem mais uma porta aberta. Uau. Então, tira as tuas patas do meu casamento, do meu marido, porque nós não pertencemos a você. E ainda que ele não fez uma aliança com Jesus, a Bíblia diz que ele é santificado através da minha vida. Então, no que depender de mim, você não tem lugar, você não tem espaço. Uau. Rayan, não demorou 5 minutos. Ele bateu na porta. Amor, me perdoa. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei porque eu fiquei nervoso. Eu não sei porque eu te tratei dessa forma. Eu abracei ele e falei, amor, não se preocupa. Você já tinha entendido, né? Eu já tinha entendido. E era uma guerra espiritual também. Quando o Espírito Santo falou comigo, né, vai lá, e eu entendi, porque Satanás tinha perdido a legalidade. Mas tá furioso, né? Tá furioso. Agora você vê o poder da mulher que ora, né? Sim. É tremendo, é tremendo. E depois disso, assim, olha, nós estávamos aconselhando um casal, né?
que casou agora dia 8, nós fomos padrinho, discípulo Sim. de muito tempo, e nós fomos padrinhos do casamento deles, e aí eles foram lá, e eu achei tão lindo o meu marido falar para eles assim, olha, nós somos casados há 21 anos, eu acho que nós tivemos umas 5 brigas, assim, sabe, mas e nada, tipo, então isso é maravilhoso, porque assim, eu não criei meus filhos debaixo de confusão, Então. debaixo sabe, de gritaria, e eu sei, Rayan, assim, eu sei porque sei, que aquela oração que eu fiz no quarto chorando diante do Senhor foi assim o que determinou A mudança. a mudança. A virada de... E eu viver o que eu vivi. Eu lembro um tempo que eu estava na igreja e eu vi uma irmã falando assim, olha, eu não vejo a hora do meu marido se converter para que eu tenha paz. Eu não vejo a hora do meu marido se converter para que eu tenha sossego na vida. E Deus ministrou meu coração e disse, fala para ela. E eu falei para ela, olha, Jesus falou que nós viveremos o melhor dessa terra. Então, você pode viver o melhor que o matrimônio oferece, mesmo teu marido não sendo cristão, porque a salvação dele é entre ele e Jesus. Mas nós temos o poder de orar, de ministrar, de não querer ser Espírito Santo na vida deles. Mas na hora que eles sair, colocar o nosso joelho no chão e falar, Senhor, eu quero aquilo que a Bíblia diz que eu quero em todas as áreas da minha vida. Na verdade, não só no relacionamento, mas em todas as áreas da nossa vida, nós podemos reivindicar. É a palavra. Eu amo essa série que o pastor Eibe tá ministrando. Sim. E nesse final de semana foi sobre a palavra. E eu falei assim, inclusive, você que está nos ouvindo, você pode acessar o canal da Paz Church São Paulo e ter acesso não só a essa série, como todas as séries de mensagens, os nossos cultos ao vivo. É poderoso, né, Tina? É poderoso, é maravilhoso. E eu fiquei pensando, meu Deus, se as pessoas tivessem noção do poder que a palavra de Deus tem. É você tomar posse da palavra para você. Eu, por exemplo, quando eu oro o Salmo 91, eu não oro assim, aquele que habita no esconderijo. Não, eu falo, eu habito. Eu habito no esconderijo. Pra sua realidade. Mas é para mim. Faz toda a diferença. É para mim. Eu tenho que trazer, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que viver aquilo que está na palavra. Então, assim, o meu marido, ele nunca, né, só continuando, ele nunca me impediu de servir a Deus. Nunca. Assim, ele ia algumas vezes, mas, assim, para honra e glória do Senhor. Sempre foi um marido maravilhoso, para honra e glória do Senhor. Tem 2 anos que ele aceitou Jesus. Uau! Ele está aqui na Paz Church todo domingo. Cara, comigo. que benção. Você viu, eu vim à tarde, aquele horário que a gente Nos encontramos, sim. Mas eu já tinha vindo 11 horas da manhã. Ele cultuou 11 horas. Sim, ele gosta sempre de vir às 11. Ele amou, teve uma vez que você ministrou. A palavra? Substituindo o pastor Giovanni, eu acho que é. Giovanni ou Sabá? Foi um dos dois. Sim. E ele achou super, falou, nossa, que legal. Rodrigão, você é uma bênção, cara. A gente te ama muito. Tenho certeza que você sabe quanto você é precioso para Deus e o Senhor tem planos lindos para sua vida. Ele te escolheu, Ele te separou e Ele quer te usar para restaurar outros casais, ajudar outras famílias a desfrutarem o melhor de Deus para a vida deles. Usar como um instrumento mesmo. Então, a gente sabe do carinho, da graça que Deus tem não só sobre a sua vida, mas sobre a vida da sua esposa. E o meu desejo é que você possa ver os sonhos de Deus se cumprindo na sua vida. Amém. E eu já te admiro muito, desde já. E que Deus continue usando vocês poderosamente, poderosamente. Que a história de vocês é a história de muitas famílias, muitas. Sim. Só que teve um final que Deus entrou em ação, né? Um final que eu digo um desfecho, porque não acabou, é só o começo. Mas tem muitos lares que Jesus ainda não chegou. E que muitas vezes os cônjuges não tiveram revelação dessa promessa de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Então, Deus vai usar vocês. A história de vocês não foi por acaso, né? Realmente vai ser um instrumento de Deus mesmo.
Eu creio sim, nós temos, né, uma história linda mesmo, desde, né, se fosse falar disso, nós viemos aqui para falar do livro, Não, mas mas é muito legal as pessoas conhecerem a sua sim, vida e sim, todo o contexto, toda a obra de Jesus. Você comentando aqui, e os episódios que nós gravamos recentemente agora, e recentemente agora é redundante, mas os episódios que nós gravamos há pouco, os testemunhos falavam justamente sobre isso, cara. Como Deus ouve a nossa oração e o poder que tem quando a gente confia em Deus. Fala, Senhor, eu confio que o Senhor cuida de mim. Que o Senhor, haja o que houver, o Senhor vai estar comigo. E o nosso Deus é poderoso. Quando eu tive entendimento, Tina, que Ele ouvia a minha oração, eu me senti a pessoa mais importante do mundo. O Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, para ouvir a nossa oração. Seres tão pequenos e tão limitados. E a Bíblia nos garante, os seus ouvidos estão prontos para ouvir a súplica do justo. Cara, como nós somos abençoados por termos um Deus tão presente, tão amoroso, tão amoroso. que se importa tanto com as nossas lutas, que luta por nós, né? Luta por nós. Eu falo assim, Jesus é um romântico. Ele é. Sabe, De todos os milagres que Jesus podia fazer como primeiro, ele escolhe um casamento para operar o milagre, exatamente. O primeiro milagre. Não, nosso Deus ama romances. Eu também, eu vejo Jesus assim, com leveza, alegre. Ele retrata a noiva como, né, a igreja como a noiva, né, cortejada, amada. Exatamente, de uma forma leve. Porque, às vezes, as pessoas, por não saber expressar, ela acaba expressa como se viver para Cristo seja pesado. Tem muitas pessoas religiosidade. Que exatamente, coloca o peso da religiosidade. E não um relacionamento gostoso. Não um relacionamento. Prazeroso. Porque é exatamente isso, é o relacionamento. Então, eu aprendi a me relacionar com o Senhor. E quando eu me converti, então eu falei assim, Senhor, eu vou para o céu, não abro mão da minha família e para o céu. E quem eu puder, eu vou levar comigo para o céu. Porque, na verdade, Rayan, eu sempre gostei de servir a Deus. A minha família são cristãos católicos e eu servia lá na igreja católica desde jovenzinha. Então, eu servia, eu era catequista. E eu amava contar as histórias para as crianças. Depois eu ia para o grupo de jovens. E era uma coisa gostosa, né? Também. E começou desde cedo esse amor por servir, né? Esse amor por servir a Jesus. E só que quando eu me converti, né, ao Evangelho, eu comecei a servir com entendimento. Né, comecei a servir baseado na palavra, buscando, perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Uhum. O que nós vamos fazer junto? Senhor, como eu posso fazer algo para alegrar o teu coração hoje? E eu sempre fiz muitos votos com o Senhor. Né? E eu lembro que o primeiro voto que eu fiz com o Senhor foi assim, Senhor, agora eu te encontrei. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã, quais são as circunstâncias que eu vou viver, mas, Senhor, eu te peço uma coisa, não permita que eu saia da tua presença por nada. Senhor, se eu tentar sair, desistir, que o Senhor me arraste, nem que seja pelos cabelos. Coloque pessoas, arraste o Senhor mesmo, mas não permita, Senhor, porque eu sei a realidade. Eu sei qual é a verdade. Então, sei lá, se eu tiver um lapso de loucura em tentar sair da tua presença, não deixe. Coloque alguém, Senhor, eu te autorizo. Eu falei, Espírito Santo, eu te autorizo. Coloque alguém para me arrastar, nem que seja pelos cabelos. E durante todos esses anos, houve algumas vezes que o Espírito Santo falou para mim, quer que eu te arraste pelos cabelos agora? Lembra que a gente conversou? Quer que eu te... E foi bem assim mesmo, bem no começo da minha conversão. Então eu falei, muitas vezes ele falou, quer que eu te arraste pelos cabelos agora? Você vê, né? Via de regra, não é bem uma regra, mas é muito comum pessoas que têm uma conversão profunda, essa radicalidade, né?
e intensidade. Senhor, eu não quero sair da sua presença de jeito nenhum. Eu vou fazer tudo que for preciso. Essa coisa de... É apaixonante, né? Essa coisa avassaladora de eu vou mudar radicalmente, eu vou deixar para trás o passado, eu não te deixo por nada, não me peça que te abandone. Então é muito interessante como isso é marcante na nossa vida, né? Porque a gente, antes de Jesus, puxa, como nós estávamos, Sim. né? A vida que nós vivíamos, o vazio que a gente sentia. E agora que a gente encontrou a verdade, encontramos o caminho, encontramos um amor genuíno, um Pai que nos ama, um Deus que cuida de nós. Senhor, eu não quero jamais perder isso, né? Exatamente. Então é como aquele homem que encontrou o tesouro. Exatamente. E ele vende tudo que ele tem para garantir aquele tesouro. É isso mesmo. E assim, o Senhor me marcou, na verdade, mesmo da forma que eu me converti. Por quê? Como eu falei para você, eu era cristã católica, né? Mas houve um determinado momento, né, que eu vi uma reportagem na televisão e eu tinha acabado de voltar lá do igreja, tinha estado com as crianças e vi uma reportagem na televisão. Estava sozinha e eu fiquei chocada com aquela reportagem. Eu falei, não. Eu acho que eu nunca nem contei isso para ninguém, mas foi assim. Vai ficar só entre nós. Que eu vi aquela reportagem e eu falei assim, não, uma igreja que faz isso com criança. Eu tinha acabado de ensinar para as crianças que Jesus fala, deixar vir as minhas criancinhas. Então, eu vi uma reportagem, eu deparei na sala da minha casa com aquela reportagem. E ali se quebrou o meu coração em relação. E aí eu fiquei, não tinha mais. E fiquei sozinha dentro de mim. E você, como jovem, adolescente, também tinha muito complexo de inferioridade, como o Senhor me curou. Hoje, assim, qualquer pessoa pode falar que eu sou feia, ou que eu sou gorda, ou que o meu cabelo... Pode falar à vontade. Mentir. Não, pode falar. Mesmo que você ache. Eu sei quem eu sou. Uau. Eu sei que, sabe, que eu sou linda, que Ele me formou com as suas próprias mãos. No Salmo 139 diz que Ele me formou de maneira assombrosamente maravilhosa. Uau, é verdade. Então, assim, não tem nada que alguém possa falar. E vai abalar agora. Que vai abalar. Mas na minha adolescência não era assim. Nem na minha adolescência não era assim. Então, você acaba desenvolvendo depressão, né, complexo de inferioridade. Uhum. E aí eu fiquei um tanto sozinha. Conheci algumas irmãs que eram cristã evangélica, mas elas não tinham sabedoria. Porque eu entendo que, assim, que estava aquela... É como se fosse uma briga. O Espírito Santo me chamando, mas o inimigo também, né? Então, eu ouvi algumas questões que eu falava assim, olha, para o céu que você vai, eu não quero ir, não. Tem alguma coisa errada aí. Exatamente. Então, eu conheci algumas atitudes, porque Jesus, ele fala assim, né? Hoje eu sei disso, mas Jesus, ele fala que é pelo fruto que você conhece a árvore. Sim. Então, não adianta eu falar aqui para você ou para qualquer pessoa, nossa, eu sou cristã, eu sou crente. Não adianta. São os meus frutos que vão falar a meu respeito. Eu posso falar o quanto eu quiser. São os meus frutos que vão falar a meu respeito. Até papagaio fala, né? Exatamente. Então, eu fiquei muito desiludida. Com a experiência, né? Com alguns cristãos. Sim, com alguns cristãos. Então, eu também não quis ir para a igreja evangélica. Eu já tinha, né? Você já cresce sabendo que todo pastor é ladrão, que na igreja evangélica você tem que ter medo, porque lá só fala do diabo. Eu cresci com esses dogmas. Essa impressão, né? Cresci com essas informações. Então... eu fiquei... Já tinha a resistência, né? Exatamente. E aí eu tinha uma amiga que ela me chamou para ir num evento de candomblé com ela. Mas eu amava muito Jesus. Mas eu falava, bom, ali não dá por isso. Aí eu fiquei me perguntando, será que lá não é o lugar verdadeiro para mim ir? E as pessoas falam mal, porque o inimigo não quer que eu vá. E eu marquei com ela de ir nesse evento, né, que ela me chamou. Ela era uma pessoa maravilhosa, né, convivi com ela
também há 20 anos atrás, e ela era uma pessoa corretíssima, uma pessoa, sabe, que tinha integridade. E ela era dessa religião. E ela via que eu sofria, porque a gente, né? E aí eu marquei de ir com ela. Eu marquei. Só que teve esse período que eu fiquei sem ter um lugar ainda para chamar de meu. O que acontecia? Eu pegava a Bíblia, eu lia, mesmo que eu não entendia, porque, né, a Bíblia é um livro espiritual. Se o teu espírito não tivesse sido vivificado através de uma aliança com Jesus, então você não entende. Aí o que aconteceu? Aí eu lia o Salmo, lia os textos que eu ensinava para as crianças. E aí eu lembro que eu cheguei em casa esse dia, foi lá no quarto. A Bíblia era até uma Bíblia que tinha um zipinho assim, vermelho. Peguei a Bíblia, levantei para cima e falei assim: Senhor, a minha vida inteira eu aprendi que essa é a tua palavra. Eu não quero ir mais em igreja tal e nem igreja tal. Porque as igrejas, elas são dirigidas por pessoas. As pessoas, elas são manipuladoras e egoístas. Então, eu não quero ir. Mas eu nunca fui nesse lugar que eu fui convidada. Então, eu marquei de ir. Mas o Senhor está... Eu vou lá, ele falou assim, eu vou lá porque eu quero te encontrar. Eu não vou lá por causa de pessoa A ou B, eu quero te encontrar. Mas sob a tua palavra, eu te autorizo. Se o Senhor não estiver lá, não permita que eu vá. Não permita que eu entre em uma ilusão, em um laço. Eu quero o Senhor. Eu quero te encontrar. E aí eu peguei a Bíblia e falei assim, sob a tua palavra, Senhor. Se essa é a tua palavra, se o Deus dessa palavra me ama, se o Senhor não estiver lá, não permita que eu vá. E, ok, eu tinha marcado para ir no próximo final de semana. Só que no mesmo dia que eu falei com ela, que tinha sido um final de semana, né, numa sexta-feira, eu cheguei e já tinha orado a Deus, né? Já fiz essa oração. E quando passou a semana, e quando passou o final de semana, aí quando eu cheguei lá no meu trabalho, a minha chefe falou assim, olha, eu vou te transferir para a unidade tal de trabalho. E aí eu falei, não, mas por que você vai fazer isso? Não faz isso, porque eu gosto daqui. Eu trabalhava numa empresa de franquias, né? Então tinha várias franquias. E ela falou assim para mim, não, Tina, é porque eu não tenho como manter você nessa função. Isso não é justo com você. Porém, eu não tenho como te promover aqui. Então, eu vou te mandar para um franqueado amigo meu que precisa e você vai lá para uma outra função e você vai ganhar melhor. E eu gostava tanto dali e estava insegura e eu falei, poxa, mas você tem certeza? Ela falou assim, olha, deixa eu te falar, eu não estou te mandando embora. O seu lugar está aqui, mas você precisa crescer. Uau. Você precisa crescer. Então, eu não acho justo. Estava sendo promovido. Sim. Né? E aí eu fui para um lugar e eu não gostei. E aí eu fui para um outro lugar, ela falou, ó, vai nesse, né? Qualquer um desses 3 que você for, você pode, se que você gostar. Eu fui em um que era 15 minutos da minha casa. Aí eu não gostei. Entrei lá, não gostei, não achei legal. E aí eu fui em um outro que era 2 horas de ônibus. Nossa. Não tem sentido. Você entende que não tem sentido? Eu levava 2 horas de ônibus. 4 horas do seu dia. Foi lá em São Miguel Paulista que eu fui. Nossa. Uma semana que eu fui para lá, o Senhor enviou uma irmã para trabalhar lá. E essa irmã que mostrou o amor de Jesus por mim. Que aí te deu um bom testemunho. Que me deu um bom testemunho. E eu maltratei ela. Por isso que hoje, maltratei no sentido, falei, olha, não quero saber disso. Tava resistente, né? Ferida. Por isso que hoje, quando eu me aproximo de qualquer pessoa para pregar o evangelho, sabe, eu entendo totalmente a recusa, porque eu já vivi isso e eu já fiz isso. Sim. Então, ela
Ela foi lá uma semana depois e com muito amor, e eu vendo assim, porque eu olhava, por isso eu sei o quanto é importante você não só pregar a palavra, mas você ter um estilo de vida de Jesus. É aquilo que eu falei anteriormente, é o fruto. É você ter um estilo. Faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, eu olhava para ela. E ela me abraçava e eu me sentia bem. Mas eu não queria. Eu até gostava da presença dela. Mas eu estava com o coração muito endurecido quando se tratava de igreja, de qualquer religião. E eu lembro que uma vez ela falou assim para mim, né? Vamos lá na igreja. E eu fui categórica com ela, mesmo. Eu fui categórica. E eu falei para ela assim, eu amo estar com você, eu amo conversar com você. Eu acho que você é uma pessoa especial, que você tem algo especial em você. Mas, por favor, não me chame para ir para a igreja. Tava fechadíssima. E ela falou assim, tudo bem, filha, mas eu posso te convidar para minha casa? Eu falei, para sua casa pode. ela foi muito esperta. Deus usou ela para te curar, né? De toda aquela preconcepção, de toda aquela resistência. Sim. E ela é mesmo uma evangelista para o reino de Deus na Terra, uma mulher que já foi para a África, já foi uma missionária. Europa, é uma missionária do Nordeste. Ela é uma grande missionária, uma bênção, uma mulher assim que eu amo demais, assim que eu carrego comigo, tenho uma amizade com ela. Ela tá, né, sempre ali, a gente está sempre compartilhando. Uma bênção. E aí quando você chegou na casa dela era um... Não, eu cheguei na casa dela, ok. Ela só falou assim, aí o que aconteceu? E aí, lembra que eu falei no meu relacionamento com meu marido? Sim. Aí teve uma briga, teve um desentendimento. E ela sempre me chamava para ir para casa dela. E eu gostava tanto dela, né? Porque o Espírito Santo estava ali nela. Exato. E aí, ainda que eu não soubesse, e aí eu cheguei, que ela falava, você não vai, vamos lá para casa, né? Tem um dia que você quiser vir, ficar final de semana. A minha mãe, eu já era maior de idade também. A minha mãe, eu sempre compartilhei tudo. E aí eu falei, mãe, eu vou ficar esse final de semana lá na casa da minha amiga, eu expliquei quem era, deixei o telefone e tal, etc. E aí ela falou assim, tá bom. E eu peguei, pus uma muda de roupa na mochila e cheguei. Quando eu cheguei, que ela me viu com a mochila, porque não era habitual, ela falou assim, você veio para ir para minha casa? Eu falei, eu vim. Aí ela falou, eu falei assim, mas eu vim para sua casa, eu não vou para a igreja. Aí ela me falou assim, não tem problema, tá? Só que é importante eu dizer a você que nos dias, né, no horário de culto, eu irei. Você pode ficar lá tranquilamente, a casa é sua. Não vai te obrigar, mãe. Mas ela falou que eu poderia ficar lá à vontade. Se eu não tivesse problema, ela falou assim, porque eu não vou, eu vou ir. Eu falei, tudo bem, não tem problema. E aí ela foi no sábado e eu fiquei naquela casa. E eu comecei a olhar para a parede, para o chão, para o teto, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Comecei a me perguntar. Eu falei assim, eu estou aqui por causa dela. Ela foi para a igreja, por que eu não posso ir para a igreja com ela? Eu comecei a me perguntar sozinha, por que eu não posso ir? Por que eu não vou? Não tem sentido. Se eu estou aqui por causa do amor dela, qual o problema de eu ir na igreja com ela? Sim, Deus trabalhando, né? E aí, exatamente. Aí quando foi no dia seguinte, que aí seria o domingo, aí eu perguntei para ela assim, que horário que você vai para a igreja? Ela falou, eu vou tal hora, mas não se preocupa, tá? Você pode ficar aqui tranquilamente. Aí eu falei para ela assim, é que eu estava pensando em ir com você. Aí ela falou para mim, que bom, nossa, eu vou ficar muito feliz se você for, tá? Mas não se sinta obrigada. Eu falei, não, eu senti vontade de ir. Ela falou assim, falei assim, só que eu vou falar uma coisa. Se chega lá, olha só, como conceitos errados estavam enraizados no meu coração. Por isso da importância de nós darmos frutos e viver um evangelho verdadeiro.
E eu falei para ela assim, eu vou, mas se chega lá, alguém falar que eu estou endemoniada, ou se ficar pedindo meu dinheiro, eu venho embora. Porque era o conceito que eu tinha. Sim. E aí ela falou, filha, não se preocupa. Eu não vou te falar nada, vamos assim, vamos. Já que você decidiu ir, vamos. E eu fui, e eu me apaixonei. Eu fui muito bem recebida, eu fui muito bem acolhida. Me apaixonei. E a partir dali, nunca mais eu parei de servir a Deus. Cara. Nunca mais. Nunca retrocedi. Sou falha? Teve né? momentos difíceis? Sim. Teve. Foi Sim. puxado pelo cabelo de vez em quando? Sim. Foi. Sim. Mas foi uma escolha assim, que eu fiz. E eu Sem entendo que aquela primeira oração que eu fiz com a Bíblia na mão. E você acabou não caindo, né? Porque você foi transferido. Porque, exatamente. Depois que eu vim entender que o Senhor, na verdade, quando eu fui transferido, o Senhor me respondeu aquela oração. Exato. Mesmo sem eu ter o entendimento. Naquele momento. Então, por isso que eu entendo o poder que a oração tem. E você fazer orações específicas. Você orar especificamente. Você conhecer a palavra. Para que você possa orar a palavra. Para que você possa... Parece até que você estava aqui nos outros episódios que nós gravamos. O que você está falando tem toda a relação com o que a gente vem conversando e como o Espírito Santo está soprando nessa direção. E é lindo ver seu testemunho. E nós estamos aqui por um motivo também, antes da gente encerrar, que é um livro, né, que estava engavetado, Sim. que estava ali guardado. Inclusive você que está nos ouvindo. E Deus te deu uma mensagem, Deus te deu uma história, Deus te deu um testemunho. E talvez você já até escreveu, mas você guardou na gaveta. Olha, eu tenho uma boa notícia para você. O nosso Deus, ele cumpre as suas promessas. Ele restaura os nossos sonhos, que talvez aos nossos olhos parecem perdidos. E eu quero te dizer, você que tem esse projeto engavetado, você que crê que Deus te inspirou nesse material, você que sabe que essa mensagem não pode ficar só em você, chegou o momento de você mudar isso. E nós vamos disponibilizar para vocês aqui um link que você pode entrar em contato diretamente com a Paz Editora e conversar com a nossa equipe e falar desse projeto e sonhar sobre isso. Não deixar isso de lado. Então, nós estamos aqui especialmente com a Tina para você se sentir encorajado. Tava lá e hoje está se realizando. Estamos às vésperas do lançamento do livro. Inclusive, como é o nome do livro? O livro, ele tem o título Seja a Recompensa. Seja a Recompensa. Exatamente. Tudo que, praticamente assim, todas as experiências que eu vivo com o Senhor, é igual nós... Não tem como não falar da ministração da palavra que nós tivemos esse final de semana, que ele falou, né, que toda revelação, toda palavra profética, ela tem que ter o embasamento da palavra literal. Exato. Né? Então, assim, em uma das minhas experiências com o Senhor, eu já estava, na verdade, buscando, eu já tinha o desejo no meu coração muito forte, porque eu entendo que, assim... o livro, ele vai entrar em lugares que eu não vou poder entrar. Ele vai chegar em pessoas que talvez eu nunca vou chegar. Então, isso foi assim, um chamado muito forte do Senhor de compartilhar essas experiências, né? Tanto as minhas experiências pessoais com o Espírito Santo, quanto também revelação da palavra. Você entender que a palavra... ela fala com você. Pelo menos comigo fala. E fala. E como fala? Comigo fala. Então, quando eu também tenho um hábito. Quando eu vou ler a palavra, eu não pego e vou ler a palavra. Eu pego a palavra e eu oro. Senhor, fala comigo. Senhor, me traz algo novo. Me revela algo que o Senhor nunca revelou para ninguém, se possível for. Mas me revela algo que eu nunca ouvi. Traz algo, Senhor, aqui nessa palavra para mim.
Uau. Então, assim, eu tenho esse hábito, porque eu falo assim, Senhor, se existe algo mais do Senhor, eu quero conhecer, eu quero enxergar além do que os meus olhos naturais veem. Porque eu acredito, Ryan, que muitos cristãos, eles têm perecido, porque a gente vê muitos cristãos perecidos, porque assim, eles não enxergam além dos olhos naturais. Parece que eles não entendem que existe uma aliança, que a sala do trono está disponível, né? Que o cetro está estendido para você entrar. As promessas estão ali para nós. Que as promessas estão ali para serem cumpridas, mas assim, você precisa acessar. Porque senão eu vou viver de ouvir testemunho de outros. É maravilhoso ouvir os testemunhos de outros, é edificante, mas assim, mais maravilhoso é você viver o testemunho, é você gerar o milagre. E as suas experiências, né? Exatamente. É claro que muitas vezes o milagre, para ser gerado, você tem que pagar, você paga um preço. Sim. Você paga um preço. Porque, por exemplo, você não vai viver um milagre de cura se você não tiver enfrentado uma enfermidade. Então, assim, muitas coisas acontecem na nossa vida, é uma oportunidade para que um milagre seja gerado e o Senhor seja glorificado. Então, eu vejo os desafios como uma oportunidade de gerar um milagre para o Senhor. Então, é dessa maneira que eu vejo. E tratando com o Senhor sobre tudo isso, o Senhor veio muito forte no meu coração para poder trazer essas experiências, trazer a palavra para que ela possa alcançar mais pessoas. Porque eu sou uma evangelista. Então, assim, eu não tenho... Eu fiz essa promessa para o Senhor. Eu quero levar quantas pessoas eu puder para glorificar o Senhor no céu comigo. E Jesus, ele nos dá essa capacitação para isso. Ele fala assim, eu acho que é em João, eu não lembro agora, João 21, ele fala assim, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então, nós somos enviados. Eu costumo falar, nós somos luz, mas não adianta eu ser luz aqui dentro da igreja. Eu tenho que ser luz lá fora, porque a luz vai dissipar as trevas. Eu preciso ser sal. Eu preciso, onde eu estiver, provocar sede, dar sabor à vida das pessoas. Como cristão, eu tenho que mudar o ambiente onde eu chegar. Exatamente. Porque eu sou cristão, eu carrego a glória de Deus em mim. Eu tenho que buscar ter uma vida de intimidade com o Senhor, para que eu possa carregar a glória dele, para que eu possa ter autoridade, para que eu possa poder manifestar a presença do Senhor. E tudo isso são instrumentos, né? A publicação, um podcast como esse, são ferramentas que Deus está nos dando oportunidade. Exatamente. O nosso próprio Instagram, inclusive no seu Instagram lá, você prega mesmo e libera a palavra e deixa uma mensagem para as pessoas. E são ferramentas que Deus nos dá. Deus o ambiente de trabalho, dentro da nossa família, né? E a importância da gente registrar, né? Sim. Da gente escrever e ter registro, anotação. Exatamente, assim, eu entendo que Jesus, ele fala assim, ide pregai o evangelho a toda criatura, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, assim, se eu estou em Jerusalém, é em Jerusalém que eu vou pregar. E às vezes nós deixamos e queremos ir lá para os confins da terra. Quando eu tenho que florescer no lugar que o Senhor me implantar, como você acabou de falar. Seja no trabalho, na nossa família. Eu tenho uma coisa muito séria com essa questão de família. Porque eu falo para o Senhor, Senhor, se eu não sirvo para a minha casa, eu não quero servir para do meu vizinho. Senhor, se eu não servir, eu sou mãe do coração de 2 filhos, que é o Carlos e o Anderson, os quais amo muito, e eu sou mãe, né, do Caio e da Sâmia. E eu costumo falar, se eu não sirvo para os meus filhos, eu não quero servir para os filhos. Não faz sentido, né, se a gente não cuida da nossa casa, né? Você sabe quando o papo é bom, a hora voa. Dá para acreditar? Dá para acreditar que o nosso tempo acabou? Não dá, mas... Passa tão... Gente, olha, eu espero que vocês que estão nos assistindo tenham tido a mesma experiência que a gente, né? Ouvindo testemunho e compartilhando sobre tantas verdades que Deus tem ministrado nos nossos corações. Inclusive, é uma alegria muito grande poder ouvir sua história. Se deixar, minha irmã,
nós vamos embora. Sim, é verdade, é verdade. Mas amém, eu trouxe aqui para você. Ah, muito obrigado. Olha só, gente, que presente lindo. Olha, esse é um presente todo nosso. Você que nos acompanha, você também participa disso, né? Olha só. Eita, que... Olha, gente, é um kit, olha só. Que bacana. Ai, aí, Caneta. fazendo bagunça aqui. Olha que bonito. Ganhei um marca... Nossa, pô, que legal. Não é marca-texto, é marca-página. Marca a página. Olha, seja a recompensa. Que lindo, cara, que lindo. Olha, isso aqui nem Salomão, hein? Ganhei uma caneta, olha que bacana, cara. A caneta também, seja recompensa. Seja recompensa personalizada. E como eu estava te falando, o título, né? Eu, Sim. né, num momento de oração com o Senhor, e eu estava tão quebrantada, eu falei, Senhor, eu não mereço. Não mereço esse amor, eu não mereço essa graça. Na primeira chicotada que o Senhor levou, eu poderia ter desistido de mim. Sim. E ele respondeu para mim, falou assim, você é o amor da minha vida. Uau, cara. Você é a minha recompensa. Meu Deus. A cada chicotada que eu levava, eu podia escrever uma letra do seu nome em meu coração. Cara, que lindo. E- Nossa, olha, gente, olha que livro lindo. Não sei se tem como dar um zoom. Não sei se a rapaziada consegue, mas olha aqui. Pela Paz Editora, inclusive. Não sei se dá de enxergar. Mas, cara, Tina, que coisa linda. E esse é o nosso Deus, né? Um Deus amoroso, um Deus que realmente se manifesta a nós, né? Sim. Eu confesso pra você que eu fiquei muito surpreso com o esboço desse livro. Não li ainda. Esse livro ainda nem foi lançado. Estamos pegando aqui em primeira mão. É verdade, é verdade. Mas se baseou na palavra mesmo. Isso é maravilhoso. E eu quero dizer pra você, entra no site da Paz Bookstore. Você pode adquirir esse material. Ou você pode adquirir também presencialmente na nossa Paz Bookstore aqui no campus da Anália Franco. Mas com certeza vai abençoar a sua vida, né? O como Deus tem usado a Tina, todo o testemunho, todo o relacionamento que ela tem tido com o Senhor. E mais uma vez te lembrando, cara, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que nos cura, que nos restaura, que muda a nossa história, né? E agora a Tina tá aqui compartilhando todo esse testemunho que com certeza tem edificado as nossas vidas. Posso, assim, declarar que tudo é para a honra e para a glória dele. Falar, glória é tua, o louvor é teu. E quando eu escrevi esse livro, foi com o Espírito Santo mesmo. A minha filhinha de 4 anos, ela veio de consecutivas internações. Então, agora ela entrou para a escola agora, porque agora ela está liberada, está tudo bem, de saúde, para a honra e glória do Senhor. Mas durante durante esse período, eu não conseguia dormir, porque eu estava tanto em um hospital que às vezes eu dormia e eu acordava como se tivesse com aquele barulho de UTI, porque ela tinha internações longas, de 10, 15 dias. E eu levantava e eu ia para a minha sala, né, ia orar, ia falar com o Senhor, e eu comecei a falar assim, Senhor, já que eu não estou conseguindo dormir, vamos escrever o livro. Então, foi um livro que eu escrevi realmente nas madrugadas, né, debaixo de oração, debaixo de direção, de busca mesmo, de palavra. E teve muitas coisas que eu escrevia e falava, Espírito Santo, o que você acha disso? Então, teve texto que eu tirei, cada capítulo, um a um, orando e buscando ao Senhor. O que o Senhor quer que eu fale? Uau. E aí a última situação foi quando eu falei, Senhor, eu só vou publicar depois que o Senhor levantar um pastor, um servo teu para ler, porque assim, eu não sou da área de literatura, eu não sou teóloga. Eu falei assim, então eu não quero que tenha nada. E eu orei e falei, se for realmente isso que o Senhor tem, o Senhor vai levantar. 3 dias depois, o pastor Marcondes, me manda o seu livro. Uau, respondeu. Isso, me manda o seu livro. Nosso Deus responde rápido, né? Muito rápido. Que beleza. Muito rápido. E ele me manda o seu livro. E aí ele leu. E aí ele falou, Tina, eu não consegui parar de ler. Que isso, cara. E eu, assim, foi um feedback maravilhoso. E eu falei, bom, Senhor, o Senhor é a tua vontade. Então, aí
Estamos editora, aí. né? E Paz é editora. maravilhoso, porque assim, hoje eu tenho também a segurança, né, de que é um livro que, de um padrão, né, de qualidade em todos os sentidos, um livro de Deus, porque senão a editora, né, Não teria ia aceitado. aceitar o E livro. só um reforço antes da gente encerrar. Todo o valor, né, seja Paz Editora, Paz Bookstore, ele é revertido em missões. Ele não tem fins lucrativos em si mesmo. Ele é para fomentar o reino, para fomentar mensagens como essa. Então, o próprio Pazcast é abençoado para poder abençoar. Então, toda vez que você adquire qualquer material da nossa editora, da nossa livraria, você está abençoando direta e indiretamente o reino. Então, além de ser uma editora, um trabalho muito sério, é um trabalho missionário que está sendo usado para investir em outras missões além de São Paulo. Então, qualquer hora dessa a gente entra mais nesse detalhe. Mas, Tina, nós temos uma cultura aqui, antes da gente encerrar. Antes de você falar, eu só quero falar um detalhe só Claro. do livro, para quem é um adorador. Eu tenho nesse livro, né, porque, como eu falei, é um livro de amor, né, sobre Jesus. E eu tenho nesse livro, autorizado pelo próprio David Keelan, uma música dele. Eu tive... Aí, mano, David Keelan participou desse trabalho, viu? Tem uma música registrada aqui. Ele autorizou... Que, além de amigo, né, trabalha junto com o David. Olha que benção. Ele me autorizou... Agora ele quer ler. Não, você ouviu esse episódio todo e não estava convencido. Meu Pois Deus. Não, é que eu achei interessante colocar, porque assim, na minha conversão, as minhas canções de adoração que arrebatou meu coração, e o David, ele fala muito de relacionamento. Ele fala muito é incrível, de amor. cara. Eu não vejo a hora da paz trazer ele aqui. É verdade. Inclusive, ele participou da minha ordenação remotamente. Ele estava doente na época. Mas é uma inspiração, homem. É uma inspiração. Deus, ele é um cara demais. incrível. E aí eu tive a ousadia de chamá-lo e falar, David, eu estou escrevendo um livro. E o Senhor arrebatou tanto meu coração com as suas canções. Posso inserir... Permita-me colocar, permita-lhe mencionar. E ele me respondeu, e aí depois nós nos encontramos pessoalmente no Brasas, teve uma gravação dele, Sim. né? Com uma turma, e acho que foi em junho. Sim. E onde nós podemos bater um papinho, tirar foto. E ele perguntou, aceitou. e o livro, Tina? E ele falou assim, e o livro? Eu falei assim, tá para sair, tá com a editora já. E já enviei o dele, né? Ainda não recebeu. Porque a gente acabou de pegar, né? Como você falou, ainda nem foi lançado. Tá Mas eu quentinho. queria ressaltar que eu tive essa autorização dele para colocar. E tá aí. A gente admira demais. David tem abençoado as igrejas de uma forma poderosa. Você sabe, nós temos uma cultura aqui. Pra gente poder encerrar. Se você pudesse escolher um texto bíblico, qual seria? É um só. Um só. Já citamos vários, né? Sem Mas exceção. sem exceção. Eu poderia dizer... João 15:5, Jesus fala assim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se você permanecer em mim e eu estiver em ti, vós darás muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se você está com esse livro na mão, é porque eu entendi esse versículo e tantas outras coisas. Eu poderia falar o versículo do livro, mas esse versículo só está aí porque eu entendi. Esse de João 15:5. Não é fácil escolher um, né, Tina? Não é. Ai, não é A Bíblia toda é incrível. É incrível, tipo, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não. Então, é incrível. Se assim. deixar, e eu não vou nem citar qual é o versículo base desse livro, para você adquirir. Não só ser ministrado por esse episódio, mas também por esse conteúdo. E agora nós estamos com uma nova cultura, Tina. Para encerrar com chave de ouro, queria te pedir para você orar. Tanto pelas famílias que estão nos ouvindo, pelos casais que estão nos ouvindo, pelas pessoas que ouviram o seu testemunho e falaram, como Deus é lindo, como Ele cura, restaura. E também orar por aqueles que, às vezes, têm um projeto como esse. Mas não sentem confiança, às vezes, acham que não são capazes, acham que o material não é bom. Enfim, seja qual for, para acreditarem mesmo nos sonhos de Deus, ora tanto pela nossa equipe quanto quem está nos ouvindo. Por favor. Amém. Glória a Deus.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Sabemos que a honra, a glória, o louvor, a adoração é Tua, que é tudo sobre Ti, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Verdade. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja agora alcançando cada vida, alcançando cada coração, que cada mente, Senhor, cada pensamento seja levado cativo ao senhorio de Jesus Cristo nessa hora. Senhor, eu oro para que cada pessoa que estiver nos ouvindo seja tocado agora pelo Teu Espírito Santo, com um toque especial do Teu amor, e que esse toque, Senhor, gere cura e gere salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu quero Te agradecer por toda a equipe, que o Espírito Santo do Senhor esteja guiando, esteja capacitando. Pai, que esse trabalho lindo, ele possa ser muito próspero, ele possa, Senhor, ultrapassar barreiras, Senhor, que ele possa ultrapassar nações, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, e que o Senhor seja glorificado. Deus, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, por cada pessoa que, assim como eu, há um ano atrás, tinha, Senhor, esse projeto que eu sei que nasceu no Teu coração, mas que estava ali parado, sem saber por onde começar, para onde levar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance essas pessoas agora, que o Senhor possa mostrar para elas que é do Senhor tanto querer quanto efetuar, e que hoje o Senhor tem um instrumento maravilhoso, abençoado, ungido, Senhor, que é, Senhor, a Editora Paz. Obrigado por essa editora, Senhor. Obrigado por fazer parte. Que cada pessoa, Deus, em nome de Jesus, não se constranja. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa possa, Senhor, entender que o nosso livro, que aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, não tem que ficar guardado para nós. Que nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, levar isso aos 4 cantos do mundo. Não sabemos aonde o Senhor quer levar, mas nós sabemos, Pai, que é para a honra e glória do Teu nome, é para alcançar pessoas, é para sarar pessoas. Então, Pai, dai ousadia, Senhor, a cada filho Teu, a cada pessoa, Senhor, que tem esse desejo no coração, ou que já está com seu projeto pronto, ou que já começou a escrever, ou que deseja escrever. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém e amém. Muito obrigado, Tina. E quero agradecer você que ficou até aqui. Amém. Tenho certeza que você foi abençoado tanto com o conteúdo quanto com essa oração. Que Deus abençoe poderosamente e leve essa mensagem por todos os cantos. Em nome de Jesus. Obrigado, viu, minha irmã? Isso é só o começo. Agradeço a você, agradeço a cada um que está aqui assistindo, agradeço a cada um que vai ver esse podcast e assista até o final. Inclusive ao maridão Rodrigão, obrigado por ter cedido sua escritora e esposa. Gente, que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até semana que vem.